Que a paz do Senhor Jesus, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda, o Deus que tem os seus olhos sobre mim, sobre você, esteja nesta noite conosco, porque tudo que vamos fazer aqui é para adorar a este Deus. Tudo que vamos ouvir aqui é palavra de Deus ao meu e ao seu coração, para que possamos viver as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. E nesta noite, eu quero convidar você, você que já está aqui conosco pela live, que o Senhor te abençoe, que o Senhor proteja você, você que vai ver em outro momento este vídeo, e pela primeira vez, quero convidar você para que você possa se inscrever neste canal, para receber os nossos conteúdos e ouvir da palavra de Deus. Aqui nós falamos de Jesus, nós não falamos de religião, nós falamos da bênção, da ação, do poder de Deus sobre as nossas vidas, e onde nos fortalecemos com a palavra do Senhor, onde ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra, o seu Espírito Santo, renovando as nossas forças, nos dando direção e nos guiando através do seu Espírito que está sobre cada um de nós nesta terra. Amém? Então você é bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Amém? Feche os nossos olhos, vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, quero abençoar você para que neste momento, pois a palavra do Senhor que é poderosa, que é eficaz, ela não tem falha naquilo que ela está escrita, o Logos de Deus. Ela diz que quando 3 ou mais reunidos estão no nome de Cristo, ali ele estaria presente. Ele está aqui comigo, ele está aí com você, e é por isso que nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Pai querido, amado Cristo maravilhoso, Espírito Santo de Deus, Pai eterno, eu sou grato ao Senhor por mais este momento que nós entramos na tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, faz uma obra transformadora no nosso coração, no nosso espírito nesta noite. Traga uma palavra reveladora ao nosso coração, que haja fortalecimento na vida dos servos do Senhor que estão aqui, eu te peço, pois ligamos na terra para que seja ligado no céu, através da tua boa vontade, Senhor, da tua graça que é sobre cada um dos seus amados que aqui estão. Quero consagrar, Senhor, os dizimistas e ofertantes na tua casa. Quero consagrar aqueles que estão, Senhor, debaixo de aliança. Quero abençoá-los pela tua palavra, pois há promessas do Senhor para quem está debaixo de princípios, ordenanças, semeando, a lei da reciprocidade, a lei da semeadura. Senhor, estão obedientes ao Senhor naquilo que é o que o Senhor nos entrega e devolvemos ao Senhor, pela capacidade que o Senhor nos dá. Buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Por isso, seja quebrado toda ação de mamon, quando você retém, quando você não entrega ao Senhor o que é devido, quando você desobedece ao Senhor, quando você está na sua caminhada para vencer o inimigo e os pecados que ele possa ter colocado e alternado, você seja forjado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E quando entendemos que a nossa luta e para cada dia tem o seu mal, nós vivemos os grandes milagres do Senhor. Fortalece o teu coração nesta noite. Viva debaixo da bênção de Deus e acredite, Ele é poderoso, Ele é bom e Ele fará sobre nós aquilo que já está no seu objetivo para que você alcance a vitória eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vos inquieteis, ou ficais inquietos, não vos inquietais com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã, diz a palavra do Senhor, trará os seus cuidados. O próprio dia trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Porque o mundo jaz no maligno, e nós vivemos no mundo, estamos aqui de passagem. Você é um filho verdadeiro, amém? E se você não acredita nisso, repita comigo. A minha morada é no céu. Fui lavado pelo sangue de Cristo na cruz, me garantindo a condição de herdar o reino dos céus. Diga isso, escreva isso, compartilhe isso. Você que está ao vivo conosco, escreva isso. Sabe por quê? Porque quando nós escrevemos, nós estamos no mundo espiritual declarando. E é muito importante você pensar, escrever e falar. Então, escreva isso.
Diga que você é cidadão do céu, aí nos comentários do YouTube, e diga: eu vou morar no céu, pois estou de passagem nessa terra. E você declara isso com fé. Amém? Nós sabemos que a palavra amém, talvez você sabe que a palavra amém é você assim seja, eu concordo com isso, mas a palavra amém, ela vem da mesma raiz, né, que foi estabelecido da palavra fé. Eu não me recordo agora em hebraico qual é o nome dessa raiz. Talvez em outra oportunidade, se eu me lembrar, eu venho trazer para você, eu vou procurar e vou te passar. Mas ela veio da mesma raiz, amém e fé. Então, quando você está nas suas orações e quando você declara o amém, você está dizendo: eu creio em fé o que está sendo orado, aquilo que está sendo dito através da oração. Em fé eu creio. Amém. E é por isso que todas as vezes que você orar e você declarar ao Senhor alguma coisa ou pedir ao Senhor alguma coisa, peça entendendo que o seu amém é com fé, e assim será estabelecido a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas nesta noite, eu quero falar com você algo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 27. Amém? Eu quero trazer a você algo importante da palavra de Deus, que traz um sentimento de que todas as circunstâncias que você haverá de enfrentar, enfrente elas, sabendo que Deus quer o seu bem. Todas as circunstâncias que você passa, situações difíceis que o dia traz o seu próprio mal, enfrente elas sabendo que Deus quer o seu bem. Ou seja, Deus não é o Deus que traz nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Tudo que Deus tem e o que Ele faz para mim é porque o Senhor é totalmente bom. Ele quer o teu bem. Olha o que diz aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 27. Lá diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Olha como é você entender e saber que nosso Deus permite, e você vai entender por quê, que você tenha circunstância, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, declare amém em fé, você vai viver e aprender a enfrentar as circunstâncias que você pode pensar ou passar, aliás, sabendo que Deus quer a tua vitória e quer o seu bem. Aqui nós temos a história do apóstolo Paulo. Quem é o nosso principal adversário? As pessoas? Seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Não. Aqui nós lemos o texto inicialmente que cada dia tem o seu mal. E por si só, basta o mal do dia que se levante, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas, né, que não estão debaixo da graça do Senhor vivem, se colocam à disposição do inimigo, porque o nosso inimigo é Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele nunca descansa, irmãos. Ele nunca descansa. Ele é como um leão faminto a perseguir a mim, a você, a perseguir a sua presa, a tentar matar. Ele está constantemente, conforme diz o texto aqui, agindo na terra.
constantemente, 24 horas, buscando todas as oportunidades, tudo o que é possível para fazer oposição a mim e a você, e nos destruir, e tentar nos destruir. Acontece que tem segredos que vêm da parte de Deus, e ao invés de você se colocar como uma pessoa derrotada, você vai se aproximar do Espírito Santo de Deus que está ao seu lado, ao qual o Senhor Jesus disse: vou ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos. E aí, quando você, então, diz amém, acredita na palavra, recebe a maturidade que vem da parte de Deus, porque a dificuldade, as guerras, ela te traz maturidade, ela te traz crescimento, ela te forja. O primeiro segredo que aqui apóstolo Paulo vem nos ensinar, para que nós possamos enfrentar e sair vitorioso de circunstâncias provocadas pelo nosso inimigo, Satanás, e reconhecer que através das circunstâncias, das dificuldades, que ele, o Senhor, reconhecer que ele tem um propósito máximo. Deus tem propósito em todas essas situações. Ele não é Deus de propósito, você já sabe disso. E no propósito de Deus consiste em promover para mim e para você o quê? O nosso bem. Porque o Senhor não coloca doença em você. O Senhor não coloca dificuldades em você. O Senhor não coloca sofrimento em você. Quem faz isso é o inimigo, a oposição a Deus, o inimigo das nossas vidas. Satanás. Deus é totalmente bom. Então, percebemos, então, que a primeira coisa que eu preciso aprender, o primeiro segredo que eu preciso aprender para que Satanás ele diminua a sua intensidade, a sua força, é de que Deus é bom e ele não coloca sobre mim todas as coisas que eu possa estar passando ou vivendo nessa terra, porque a terra jaz do maligno e nós estamos aqui de passagem. Amém? Isso é o mal e Deus vai te livrar do mal, porque você crê no Senhor, você amadurece com toda a luta que você faz. Você pertence ao Senhor. Amém? Ele, o Senhor, nos comprou com um sangue precioso, com o seu sangue. Aqui nós vemos Paulo falar de uma maneira que você deveria desistir do evangelho. Foi golpeado, sofreu açoites, 39 açoites, diz o texto, sofreu, teve fome, teve sede, foi apedrejado, sofreu naufrágio, ficou à deriva, passou noite exposto ao frio, à fúria do mar, estava viajando de um tempo, de um lado para o outro, perdeu, né, um bom tempo da sua vida nesse sentido, enfrentou perigo com seus compatriotas, perigos com os irmãos da igreja, perigos com os gentios, perigo com os judeus, perigos com os falsos irmãos, tudo isso ele passou, mas ele não desistiu da sua fé. Enfrentou diariamente a pressão no seu interior, preocupações, e não é diferente de mim nem de você. Estamos na Terra, na fase final, no momento final. E sabe que com essa caminhada, o Espírito Santo, ele veio, está sobre mim, o Senhor que é o nosso bem, pertencemos ao Senhor, ele nos comprou com o seu sangue, né? Enviou mandando o seu único filho, Jesus Cristo, fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Tudo isso o Senhor fez comigo e com você. Fomos resgatados para a glória de Deus, aleluia. Fomos tirados para viver um tempo na terra, mas para saber e ter a certeza que vamos viver a eternidade com Cristo. E aí ele nos limpou com o seu sangue, enviou o seu Espírito Santo, precioso. Quando você lê aqui 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 12, Paulo tendo visão, Paulo falando que você está fortalecido no Senhor, você vai entendendo que existe, sim, a condição de você enfrentar todas as circunstâncias. Porque quando ele nos deixou o seu Espírito, ele disse, esse Espírito Santo veio para consolar, para habitar em mim e em você, conforme diz a palavra do Senhor, e nos encheu com a essência do seu poder, através do Espírito Santo de Deus. A cada dia que se passa, que Deus fez uma aliança comigo.
que Deus fez uma aliança contigo, pelo qual essa aliança, ela veio para mim e para você providenciar tudo o que é necessário para mim e para você, para suprir todas as nossas necessidades. Mas, bispo, passei uma situação difícil, vieram cortar a minha luz, bispo, fiquei sem comer, bispo, na minha mesa não tinha comida, bispo, eu estou desempregado, bispo, eu estou na dificuldade. Quando você crê no poder do Senhor, sempre há uma condição sobrenatural, milagre, pessoas, anjos, materialização da bênção de Deus, porque Deus conhece a tua necessidade e Ele supre a tua necessidade quando você clama, quando você semeia e planta aquilo que é bom. Mas Amém. Nós vamos deixar de ter sofrimento, o apóstolo Paulo falou aqui, foi açoitado, porque nós somos luz. Para nós é um pouco mais difícil, porque somos luz, temos o Senhor nas nossas vidas. Então, bispo, eu não quero participar da luz, eu quero viver como ímpio, eu quero viver na libertinagem, eu quero viver tendo um monte de situação que a palavra de Deus coloca como empecilho, não quero isso. Quero viver dissolutamente a minha vida. Quero viver embebecido. Quero viver nas drogas. Quero viver correndo atrás de dinheiro. Quero viver deixando a família em segundo plano. Quero viver uma vida liberal sexualmente. Quero viver tudo o que o mundo vive, pois o mundo vive feliz. O mundo vive do jeito que quer viver. O ímpio prospera. Eles vivem do jeito que quer, como quer. O problema é que nós fomos lavados pelo sangue, aceitamos ao Senhor e queremos viver a eternidade com Ele e não viver o que o mundo oferece, do jeito que o mundo oferece. E por causa disso, o nosso opositor, Satanás, que é a oposição a Deus e tudo aquilo que Deus criou. E como você tem Cristo no seu coração, foi renovado, tirado das trevas. Você é um alvo 24 horas da mão do inimigo para te destruir. Mas o Senhor disse, não pode tirar a tua vida. Ele não pode tocar no ungido no sentido de tirar a tua vida, de tirar a tua fé, de tirar a tua alegria, de saber que está tão próximo à vinda dele nesse tempo final e que você vai herdar o reino dos céus. Porque Deus tem uma aliança com você para suprir as suas necessidades. E ela está selada com o precioso sangue de Jesus, que tem um valor que você e eu nós não conseguimos mensurar. Então pare de ficar chorando, pare de murmurar, pare de aceitar e não saber enfrentar a circunstância da terra. Se necessário for ficar sem algumas coisas, você vai ficar sim. Porque cada vez que isso acontece, você vai entendendo que Deus não é Ele que coloca isso. E tem muito outra coisa ainda. Deixa eu falar aqui, para você guardar muito bem no seu Espírito Santo. O que acontece nas igrejas hoje? O que acontece com a vida daqueles que se dizem ser pessoas de Deus? Elas fazem um juízo de mim e de você, do jeito que elas acham que tem que ser. Então elas começam a dizer, este cara quando canta, ele é ungido. A unção está nele, porque quando ele canta, eu me arrepio. E o fulano de tal, irmão que cantou no domingo, esse não tem unção nenhuma. Ele não tem unção nenhuma. A unção está naquele outro. Você agora é a pessoa que consegue definir a unção de outra pessoa através de um sentimento, algo que você sabe que não é bom. O sentimento que você ama hoje é o mesmo sentimento que você odeia amanhã. E você se acha no direito de julgar e achar que a unção ela está determinada pelo teu sentimento. Acorda, irmão. Nós estamos nos últimos tempos. E os últimos tempos diz que eu me aproximo de Deus, eu olho para a cruz, eu sigo adiante, eu olho para o alvo, eu não vejo a circunstância e nem pessoas, e aquelas que estão à minha frente, se eu puder salvar, Deus tem uma missão para mim e para você, salvar através do Evangelho de Cristo as pessoas, dando a elas a motivação correta para que elas possam viver os milagres do Senhor. E o que nós vamos ver nos últimos tempos? É exatamente isso que eu te falei. Pessoas achando que o outro ou aquele, ou então se a pessoa está passando dificuldade, olha, ela está extremamente no pecado. Sabe por que ela está vivendo isso? Porque ela está no pecado.
ela está com brecha aberta. Só você, como foi pregado domingo, sabe quando você quem você é quando você está sozinho? Você sabe que o teu pecado está atrapalhando você e a tua caminhada? Está, mas você sabe que é pecado. Ou então, você está sendo forjado, porque quando eu enfrento circunstância, eu entendo que Deus está me forjando, eu me aproximo mais de Deus. Porque Deus tem uma aliança comigo, e na aliança que Deus tem comigo, jamais deixarei, jamais, em qualquer circunstância, de fazer o bem a quem quer que seja, aos servos de Deus, de ser um instrumento vivo na mão de Deus. Eu terei alegria, né? Deus, aliás, em fazer bem a mim. O Senhor vai estar comigo em todo o tempo. Eu terei alegria em fazer bem a eles. Jesus, o seu Espírito Santo. Também lhe darei a prosperidade de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para mim e para você. E passaremos o que for preciso. Porque lá em Tiago, capítulo 1, lá diz, a palavra do Senhor diz lá, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tem aliança de Deus para mim e para você, para vivermos e termos o que é necessário nessa terra. Naquilo que eu planto, eu vou colher, princípio de reciprocidade, princípio de semeadura, princípio de obediência, princípio de tudo. Não deixe de observar a palavra de Deus. Não deixe, porque Deus é maravilhoso. Amém? Ele nos proporciona, olha só o que Deus coloca aqui, cura. Porque a terra jaz no maligno, e nós temos a parte de Deus que ele nos cura. Por isso que Deus não tem sombra de variação. Outra coisa que Deus faz conosco, além da cura, é nos trazer riquezas espirituais. Ele promete que nós prosperemos em todas as coisas, quando tem vontade de Deus naquilo que é a sua vontade. Você já parou para pensar que tem algumas coisas que não acontecem na minha e nem na sua vida? Por que será? Porque talvez a vontade que você está tendo hoje, buscando em algumas coisas, colocando como alvo, não é a vontade de Deus. Nesses últimos tempos, vocês vão perceber que são tempo que Deus está preparando a igreja para levar para o céu. E ele vai fazer com que as pessoas mudem o seu caminho, mudem o seu destino em pensamento, porque está vendo que elas têm que se aproximar dele neste momento e não buscar as coisas da terra. Mas eu não vivi ainda, bispo, o meu melhor, eu ainda não casei, eu ainda não tive filhos, eu ainda não fiquei rico, eu não comprei a minha casa, eu não tenho o meu melhor carro. Se essa não for a vontade de Deus para que você herte a salvação nesses últimos tempos, não vai acontecer. As igrejas estão pregando e sempre ministrando muitas coisas. Você vai conseguir, tenha força, você vai conseguir, você vai vencer. Nós vamos ter isso, Deus prometeu isso, não tem sombra de variação. Mas ele também disse que no mundo teríamos aflições e que nós passaríamos as aflições. Apóstolo Paulo diz aqui, 39 vezes açoitados, por amor de Cristo, perseguido, apedrejado, golpeado com varas, teve que, em muito momento, ter que se desviar dos caminhos, porque tinha na espreita o inimigo para matá-lo. Mas ele não desistiu, ele permaneceu e está na glória de Deus. E ele registra, e o Senhor permite isso, para que você saiba que nós poderemos e vamos passar, mas com tudo isso, é que o Senhor, então, ele vem falando ao meu coração e ele vem dizendo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder, aleluia, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu acho que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É aí que eu me coloco na presença de Deus, é aí que eu vejo o milagre do Senhor, é neste momento que Deus manda suprimento, Deus manda pessoas, anjos se materializam, pessoas se colocam à sua disposição para que o milagre aconteça, porque no momento que você acha que você está fraco, é que você começa a ficar forte. Deus age de maneira diferente. É quando a semente morre e cai na terra, é que nasce outra, é para que a coisa aconteça, você precisa morrer da tua vida carnal,
para que nasça espiritual com força, para você viver os milagres do Senhor. Deus te proporciona tudo isso em nome de Jesus. A tua bênção, meu irmão, está em tudo que você já tem, na alegria daquilo que você possui, nos teus filhos, na tua posse, nos teus bens. Envolva-se com o Senhor, alegre-se no Senhor, mas lembre-se que haverá épocas em que eu e você iremos sofrer, porque o inimigo está 24 horas. Lembre-se que haverá momentos, como diz aqui no 2 Coríntios, a história de Paulo, que haverá momentos que a tua fé será testada. Lembre-se que haverá dias em que o inimigo, Satanás, atacará as tuas finanças, atacará a tua saúde, atacará os teus filhos, atacará o teu casamento. Lembre-se que tudo isso vai acontecer e que pode ser que haja perdas. Todavia, diz o Senhor, você não vai ser derrotado. Todavia, você não vai morrer. Todavia, você vai se levantar. Todavia, você vai continuar de pé, olhando para a cruz, porque está reservado para mim e para você a salvação, a eternidade, a nossa morada espiritual, o nosso tempo com Cristo. E por isso você não tem que ficar abalado. Deus sempre está preparando para mim e para você um povo disposto a servi-lo. Um povo disposto a servi-lo, independente das circunstâncias. É óbvio. Porque senão, você só serve a Deus quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim. E você busca a Deus, e você se achega a Deus, porque sabe que Ele vem ao teu socorro. Mas e quando as coisas estão boas? Que você deixa o zelo da igreja, que você deixa o temor à igreja, que você deixa de ajudar a igreja, de ajudar os irmãos, de congregar, de frequentar, de ter comunhão. Você acha que isso está correto? Você acha que da mesma árvore tem dois tipos de fruto? Um bom e um mau? Não. Você faz escolhas. E Deus está preparando um povo disposto a servi-lo, independente das circunstâncias. Se você não se lembra mais, a profecia de Daniel, em Timóteo, Mateus 24, Apocalipse, lá diz que os terremotos, os tremores, né, as questões da natureza, né, os elementos, né, da estrela caindo, o sol se escurecendo, o sol se aquecendo cada vez mais, a humanidade sofrendo guerras, terremotos, incêndios, fome, miséria, tudo isso são sinais da vinda de Cristo e que vai aumentar. Porém, no dia da tribulação, diz o Senhor, o seu povo será protegido. Quem é o povo de Deus? Aquele que obedece a Deus, aquele que anda com Deus, aquele que observa, mas eu sou pecador, eu caio, eu deslizo. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece a sua limitação, mas ele te dá um caminho para que você amadureça, cresça. Você não toma mais leite racional como criança, você agora toma uma comida mais sólida, que é o alimento, é a palavra de Deus, e é obedecer a Deus. Nas suas vestes, no seu falar, no seu caminhar, no seu agir, no seu pensar. Cair, levanta, peça perdão ao Senhor e vai viver o que Deus tem para mim e para você. Ele diz então que neste tempo a igreja de Cristo não será derrotada. Ele vai de alguma maneira, através da tua fé, da tua escolha, das tuas atitudes, de quem você está em Cristo, ele então vai zelar e cuidar de você, para que você e a sua casa e os teus filhos sejam protegidos e guardados pelo poder do Senhor. Paulo, irmãos, aqui nos mostra, ele teve muitas perdas, sofreu demais, diz a palavra do Senhor, mas ele não ficava nem desanimado, ele não ficava nem preocupado, porque ele tinha um objetivo, assim como Deus tem um propósito e objetivo para mim e para você. Tem momentos que Paulo fala, eu considero todas as coisas como esterco para mim, todas as perdas como esterco, para que eu possa ganhar e andar com Cristo. Jó perdeu todas as coisas, mas perdeu porque o diabo, ouça bem isso,
O diabo tem limite, ele não pode tocar em você, na tua salvação, para que você viva a eternidade com Cristo. Ele pode tocar em tudo, mas Deus põe limite a ele. Quando você, então, é fortalecido, a sua fé é provada, ela é testada, então ele foge, ele não pode mais dar seguimento a ficar indo contra a tua vida, porque ele sabe que vai encontrar um homem de fé, uma mulher de fé, que não dobra os seus joelhos às coisas dessa terra, que não fica murmurando, que não fica reclamando, mas se peca, levanta, para de murmurar, começa a glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem te dado, porque cada dia tem o seu mal, e basta o mal do dia, mas terminou o dia, você está em casa, vivendo milagres de Deus, protegido, abençoado, curado, porque a tua posição, você sabe quem você é em Cristo Jesus, por isso alegre o teu coração, glorifique, bendiga o Senhor por tudo que ele realizou até agora, a graça do Senhor foi suficiente e ela sempre será suficiente para você, porque é na tua fraqueza que se aperfeiçoa a bênção de Deus. Você se chega mais a Deus, você se aproxima de Deus, você vê Deus operando milagres na tua vida. O segundo segredo para você ter vitória, sair vitorioso em meio às circunstâncias da terra provocadas por Satanás, provocadas pelo teu inimigo, é saber que Deus está no controle de tudo que sobrevém sobre a tua vida. Não existe, diz o texto, pela história de Paulo, circunstância que Deus não permite. Opa, Deus permite eu passar essa circunstância? Permite. Para testar e aprovar você, ou então para fazer você, se a forma para você se achegar a Ele é passar a dificuldade. E se Ele tem propósito para você nisso, é isso que ele vai fazer. Que Deus é esse? Deus ruim? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. E Deus tem um amor infinito para com você. Por isso ele te ama. E é por isso que você não vai morrer. Amém? Para de chorar, você não vai morrer coisa nenhuma. Para de ficar pelos cantos, só murmurando. Pela circunstância da terra. Meu projeto não saiu, meu dinheiro não chegou. O meu trabalho ainda não chegou. No pé de guerra com a minha família. Meu marido está descontrolado. A minha esposa está histérica. O meu filho está rebelde. Meu isso e aquilo. Meu cachorro ficou endemoniado. Tira isso da tua mente, porque o Senhor muda toda essa história quando você toma um posicionamento. Nós já tivemos situações, eu em particular, pela igreja, na minha casa, de ver a ação do diabo. Mas ele parou. Eu sou um bispo. Eu conheço a verdade. Mas eu também sou pecador, eu também sou humano, e o Senhor conhece as minhas limitações, mas eu sei quem eu sou diante do Senhor, e da minha boca nunca vai sair, Senhor, eu desisto, o Senhor é mau, o Senhor me fez, eu não quero saber, mas nunca vai sair essas coisas, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é o Deus que vai sim, no momento certo, entregar aquilo que é necessário para mim, para dar continuidade e viver a eternidade com Ele. Esse é o meu propósito. Não é nada nesta terra. Mas, bispo, o senhor está com 58 anos, o senhor casou, o senhor teve filho, o senhor viveu. Irmãos, a geração está aí. O juízo de Deus vem sobre esta geração, desde quando ele veio à terra, e os judeus os recusaram, e os judeus os condenaram. Então, ele veio e trouxe graça para trazer comunhão às nossas vidas, porque Deus criou perfeição e o inimigo trouxe o pecado e as pessoas desejam e querem viver no pecado, achando que pode ter tempo na hora H de pedir perdão. Talvez não haja tempo. Acerte o teu altar, acerte o teu casamento, acerte a relação com os teus filhos, acerte a relação com a tua família, volta-te a Cristo novamente e tente viver uma vida em santidade, espiritualmente falando, e não deixe de adorar ao Senhor. Não mato, não roubo, não faço isso, não quer dizer nada, vai para o inferno do mesmo jeito. Mas se você estiver com Cristo, se você buscar comunhão com Cristo, se você desejar conhecer Cristo, então você certamente vai ter da parte de Deus a condição, o selo, a marca, nome registrado no livro da vida para viver a eternidade com Ele. Não engane o teu coração. Glorifique a Deus em todo o tempo.
para viver as bênçãos do Senhor. E não cai nesta onda que a Amém. igreja está trazendo. Está trazendo o pecado dentro da igreja, está flexibilizando o pecado dentro da igreja, está fazendo de tudo para fazer com que as pessoas cheguem e vivam algo. O diabo diz que vai dar a muitos. O Senhor nos fala isso e nós estamos enxergando e vendo todas essas coisas. Uma igreja que não prega salvação, uma igreja que não prega a ressurreição, uma igreja que não prega e destaca os pecados imorais que Deus condena, uma igreja que não traz princípio sobre a palavra para que você seja conduzido pela palavra, uma igreja que diz, vai dar certo, pensa que tudo vai dar certo, pensa que vai dar tudo certo. A Bíblia fala disso, que pensa a tua alma, assim será. O maior e melhor coaching da vida, da terra, do que o mundo já recebeu foi Jesus Cristo. Pois ele ensinou que é liderança, ele ensinou o que devemos fazer, ele ensinou o que não pode ser feito, ele ensinou que devemos vencer, que temos que ser objetivamente com propósito em todas as coisas, que temos que ser zeloso, que temos que atrair pessoas, que temos que atrair aquilo que é para você e para muitos dizem frequência boa, né? Há uma frequência boa que o que há é que se você buscar o que é espiritual, você vai ter Cristo, e se você buscar o que é carnal, você vai ter o outro inimigo. É isso que é a verdade. E que desde que mundo é mundo, Jesus nos ensinou isso. E você tem a palavra que te orienta e te ensina isso. Você tem os profetas de Deus de verdade que te ensinam a verdade, para você reter o que é bom e não reter o que é bom. Para você, no tempo de ira, tentar ter o equilíbrio para fazer isso ou aquilo. Segundo segredo, não existe circunstância em nossa vida que Deus não tenha permitido. Tudo tem a permissão de Deus. E se você continuar aqui em 2 Coríntios, lendo tudo, vendo o que Paulo diz, ele diz, regozija-te nas fraquezas. Porque no amor de Cristo, eu regozijo-me. Eu, Paulo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando eu sou fraco, eu sou forte. Versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 12. O terceiro segredo que eu preciso aprender nesta noite para enfrentar e sair vitorioso nas circunstâncias provocadas pelo meu inimigo, que 24 horas ele tenta destruir, me matar, roubar, assim como você, tirar a tua paz, tocar em tudo que possa mexer, pois ele conhece a tua fraqueza, ele sabe aonde tocar, se é mulher, se é dinheiro, se é vaidade, se é soberba, se é... ele conhece, ele sabe aonde vai te atacar. E aí você precisa aprender. É que Deus colocou, aleluia, um limite ao inimigo para ele tocar na tua vida. Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode te tirar a vida, aleluia, de quem pertence ao Senhor. Porque já está em aliança com o teu Deus, a vida eterna. E esse é o teu objetivo ou não é? Não é viver a eternidade com Cristo? Não é viver em um lugar onde a equidade do Senhor, de um governo, né, de equidade se manifestará, onde adoraremos ao Senhor em todo o tempo? Porque se não for, você está perdendo tempo em se mostrar uma pessoa religiosa, em buscar santidade, se não é o propósito de subir aos céus. Mas enquanto isso não acontece, nós falamos isso no domingo. Deus quer que você viva, porque a geração, o tempo de uma vida é a geração que você está vivendo, né? A morte e o tempo que você vai viver é isso. O tempo da sua vida é o tempo que Deus vai te permitir viver. Então, viva como se ele voltasse em 100 anos. Mas esteja preparado se ele voltar amanhã por causa dos sinais que estão aí para mim e para você. Então, você, não, eu vou viver agora de oração, eu vou estar na igreja 24 horas, eu não vou sair mais. Avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, que já chegou no Brasil, que já chegou em várias, na Noruega, já chegou em vários lugares. É avivamento, começa por você. Você pode, na tua casa, começar a orar e buscar o avivamento e aquecer a chama do Espírito Santo na tua vida, como você pode demonstrar isso publicamente,
Porque o avivamento, ele traz em você a busca do derramar do amor de Deus para passar aos outros. Não é só para você, não. É para onde você passar, você falar do amor de Deus, como eu fiz hoje com os clientes. Ei, vocês vão almoçar? Vamos agradecer a Deus, porque se tem almoço é porque Deus te deu força. Aí as pessoas param para olhar uma atitude que é uma coisa normal de quem serve ao Senhor. Orar no meio de uma avenida por alguém que chega até você por uma necessidade. Mas eu sou um diretor, eu sou um grande empresário, eu tenho um nome a zelar, eu faço parte de uma grande empresa multinacional, jamais eu vou fazer isso. Se alguém estiver ali, então você está errado. Porque Deus quer te usar. E o avivamento é isso. O avivamento ele traz uma transformação para você trazer o bem para os demais, para que eles alcancem a mesma condição e maturidade e enxerguem Deus sobre a tua vida para todas as coisas. É no bar, né, onde você vai comprar o pão, é no mercado, é no posto de gasolina, é na tua corridinha, é no teu caminhar, é no parque, é na praça. Deus, ele está em você e ele quer se mostrar às pessoas. E você é um instrumento de Deus na mão do Senhor. Não se esqueça nunca disso. Não se esqueça nunca disso. Hoje as pessoas estão parando nas estações de metrô porque querem trazer avivamento e estão cantando. Aí vem outro e começa a cantar junto. Glórias sejam dadas a Deus. Ou você vai julgar a unção, dizendo, não é unção, quer se aparecer, quer isso ou aquilo. Quem julga é o Senhor. Ali, de repente, pode ter muita verdade. Se não tiver verdade, é Deus que julga. É Deus que julga. E Deus e o seu Espírito sabe dizer para você ou não quem está debaixo da graça, da unção de Deus e quem está apenas fazendo um teatro, fazendo só uma historinha. Deus vai te mostrar isso, mas você vai orar. Você simplesmente ora e fala, Deus, isso não permaneça, caia por terra isso. E você vai viver o que é verdadeiro. Independente das circunstâncias, meu irmão, prepare contra o que tiver preparado contra a tua vida, que Satanás esteja levantando, não importa quão desafiador seja, conforme aqui o texto de Paulo, você pode enfrentar qualquer situação, mas qualquer situação, por mais difícil que esteja, saiba que é um segredo, porque Deus estabeleceu limite, Satanás não pode tocar se você determinar, se você se posicionar, se você não murmurar, se você se colocar de pé e você repreender a ele, resistir a ele, ele tem que ir embora, porque Deus pôs limite. Não toca em você, não tira a tua vida, você vai ressuscitar se assim for, ou então você vai ser transfigurado e o seu corpo se transformará em um corpo glorificado e você vai subir aos céus. Você consegue ver a cena quando a trombeta tocar? Aí eu moro aqui em Itapecerica, que você vai olhar para o céu, você vai ver um monte de almas subindo, um corpo, você e eles, subindo, glorificando, indo se encontrar com Cristo lá. E os que ficarem na terra vão passar um tempo difícil até a segunda chamada. Por isso você luta pela primeira chamada. O Senhor é um Deus de propósito. Tem propósito para a tua vida em cada luta, em cada sofrimento, como eu disse para você aqui, pois é na sua fraqueza que assim você se aperfeiçoa e vem a força do Senhor. É nessa situação, né, que você vive os insultos, calúnia, mentira, o diabo tentando tocar na saúde, toca aqui, toca ali, você tentando viver cada dia o seu mal, é que você aperfeiçoa a sua força no Senhor, é que você se achega no Senhor, porque em cada ação que Deus permite que Satanás venha contra você, Deus tem um propósito maravilhoso. Lembra de José? Qual foi o propósito de Deus na vida de José? Fazendo com que ele passasse, fosse jogado lá no poço, passasse o tempo na prisão, e não foi pouco não, foram 12 anos. Por que Deus permitiu tudo isso? Que os seus irmãos fizessem aquilo, mas quando ele encontra os seus irmãos, ele não foi querer dar vingança, ele não foi querer matar os seus irmãos, pelo contrário, ele disse aos seus irmãos, está lá escrito em Gênesis, do capítulo 50 em diante, que começa a mostrar toda essa história. Quando eles encontrou com ele, vocês planejaram o mal,
mas Deus o tornou em bem, e eu fui usado e sou um instrumento de Deus para abençoar a muitos. Esse era o plano de Deus para a minha vida. José disse isso. E cada luta que você enfrenta, cada momento difícil que você enfrenta, é porque Deus tem um propósito, porque você vai ser um instrumento. Não é só para a tua vida, não. Tirar daquilo que você está vivendo. Você será um testemunho vivo para alcançar a muitos por causa do seu sofrimento, por causa dos insultos, por causa das calúnias, por causa das pessoas. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? O Deus que você serve, ele não mudou, como nós lemos aqui no texto. Não tem sombra de variação neste Deus Todo-Poderoso. Tudo o que Deus permite que Satanás lance contra a tua vida, conforme a história de Paulo, que viveu muitas coisas, nas tuas finanças, no seu corpo, na sua família, no seu emprego, conforme diz Romanos capítulo 8 lá, concorre para o seu bem. Você precisa acreditar nisso. Você vai ser forjado pelo fogo, você vai ser forjado pelo Espírito Santo, você ficará mais forte, você vai crescer, vai amadurecer, vai se colocar verdadeiramente. Todos verão a diferença. Não é mais uma criança espiritual, não fala mais besteira, não murmura mais, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte, é uma pessoa ativa no Evangelho, é uma pessoa que tem palavras de edificação e de sabedoria nos seus lábios, porque você viveu a bênção do Senhor. O propósito de Deus em todas as lutas que nós passamos é nos aperfeiçoar. Diga amém com fé em nome de Jesus. Você já aprendeu isso de novo, foi relembrado de novo. Então, você vai viver o que é melhor de Deus enquanto em terra estiver. Se as lutas chegarem, Deus vai te aperfeiçoar. Resista, Satanás, e você vai ser vitorioso. Você vai se alegrar. Irmãos, é tempo final. Não jogue fora o que você lutou a vida inteira em recusar o pecado. Você perdeu gente da sua família que se distanciou porque você é um crente. Você perdeu amigos porque você se tornou um homem e uma mulher de Deus. Você deixou de ir a muitos lugares, talvez para satisfazer a tua carne em festas, em lugares com amigos, em ficar bebendo, em ficar dançando, Você perdeu tudo isso. Não jogue fora o caminho de santidade que você escolheu na reta final, porque o diabo vai intensificar a sua força contra mim, contra você. Ele vai intensificar a sua fúria. Mas se o Senhor te levar, se o Senhor fazer com que alguma coisa na sua permissão venha para te fortalecer, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, Ele está te aperfeiçoando. Se Deus tirar alguém querido seu na terra e levar aos céus, glorifique a Deus, porque algo pior iria acontecer, a doença iria aumentar, o mal viria de uma forma pior. Você enxergaria a condição de ver o teu filho, de ver os teus netos indo por um caminho totalmente torto, e talvez você não aguentaria. Então Deus te tirou da terra, glorifique a Deus quem ficou. Tem propósito de Deus em tudo, e Deus não é ruim, Deus é bom. Porque Ele quer te dar paz. Ele quer fazer o melhor para você. Filhos, obedeçam aos seus pais. Tire a rebeldia. Pais, não enfureçam os teus filhos. Não traga ira para os teus filhos. Tenta ser sábio. Oriente, ensine as suas crianças. Coloca o poder de Deus. Faça as crianças orarem. Faça as crianças entenderem a oração. Faça as crianças buscarem ao Deus eterno. Mas, bispo, a Bíblia diz que as crianças, se morrerem, elas vão ao céu. Se Jesus voltar agora, elas vão ao céu direto. Elas vão, até que haja consciência. Quando a criança entender o que é mal e o que é bom, então você precisa ter responsabilidade sobre eles, ensiná-los a buscar ao Deus Todo-Poderoso. É sério ser pai, é muito sério ser mãe, é muito sério estar na presença de Deus. Que Deus não se brinca, não se zomba.
Nós servimos a um Deus bom, justo, fiel, maravilhoso. E é por isso que a bênção do Senhor está sobre você. Levanta, caído. Levanta aquele que está triste. Se coloca de pé e comece a buscar a um Deus que está ao seu lado e está dizendo: ei, se Satanás estiver tentando te matar, é porque está escrito e vai acontecer, porque ele vai querer destruir e levar ao inferno todos. Mas você pertence a Deus. Deus tem uma aliança com você. É uma sombra de variação do Senhor. E as promessas de Deus é que se você permanecer fiel, você vai herdar a eternidade com Ele. Então, permaneça fiel ao Senhor. Em meio a tudo que você vai enxergar, os sinais já estão ali. Ele está à porta. Viva, desfrute, como se Ele voltasse no dia de hoje ou amanhã. Prontos e preparados, como foi a palavra ao ministério chamado para o ano passado. E que neste ano o Senhor mostraria oficialmente os seus sinais. Você está preparado. Falta pouco. Permaneça fiel ao Senhor. Querido Deus, que enxuga as lágrimas, que conhece, Senhor, os teus filhos no seu interior, e muitos filhos teus que estão aqui, já nesta semana, já choraram demais, já derramaram lágrimas demais, porque não estão entendendo por que o Senhor não age imediatamente em favor, já que eles têm sido fiel ao Senhor. Mas o Senhor, então, nos traz uma palavra no dia de hoje dizendo: ei, é nessa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, porque eu estou com você, eu testei você, eu provei a sua fé e você foi vencedor. Alegre o teu coração com as lutas e com as dificuldades, porque elas não vão perdurar, elas têm tempo para acabar. Porque o Senhor vai te levantar com força, com alegria, e naquilo que é o propósito de Deus, você vai viver a bênção e o milagre. Sim. Esta oração que eu faço sobre você como servo e profeta de Deus é para que você resista. E se você não resistiu até ao sangue, resista. Não se entregue. Não enfraqueça. Não desista. Não murmure. Deus é muito maior. E Ele é poderoso para levar você ao lugar que é o seu destino, que é viver a eternidade com o Senhor. Derrote todas as forças negativas de autopiedade que muitas das vezes você pode se envolver, trazendo demonstração de que o mal está vencendo, de que a luta está te enfraquecendo. Ao contrário, a luta te fortalece, e o Senhor está com você. Enxugue as suas lágrimas, porque o Senhor já ouviu, viu e conhece as suas necessidades, e te fará o melhor, e te abençoará, para que você chegue ao destino e à vontade que já foi estabelecida por Deus na sua vida. E eu declaro: amém, que toda a força do inimigo sobre as tuas finanças, que toda a força do inimigo sobre a tua saúde, que toda a força do inimigo sobre os teus relacionamentos conjugal, com seus filhos, tudo aquilo que ele tem buscado e dado força para trazer dificuldades, para dificultar, vem do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós determinamos o fim. E amanhã o diabo vai se levantar para dizer: não, acabou, não. Eu vou continuar, mas você vai repreender e dizer: não, acabou, Satanás. Onde eu recebi em fé, eu tomo posse. Acabou. Eu vou enxergar daqui para frente. É que pela minha fé e oração que eu depositei e plantei, eu vou ver portas do meu casamento abertas, as portas das finanças abertas, a minha saúde restaurada, alegria de volta no meu casamento, na minha família, e eu vou estar firmado em Cristo Jesus. Vou continuar adorando ao Senhor Jesus. Eu profetizo e declaro isso sobre a tua vida. Ligado na terra, e o Senhor, nós pedimos a Ele que ligue no céu, você viva como esse seu pensamento. Em nome de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. E oro em nome do Pai, do Filho